E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí? Graça e paz. Deus te abençoe nesse dia. Vamos aí continuar, né, nessa jornada que nós estamos aí, falando sobre o medo, sobre toda essa questão, né, que a gente vem conversando nos outros vídeos. Se você não assistiu, está aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, né, tem pelo menos aí 3 vídeos antes desse para você vir acompanhando lá do início, né, de maneira que você não pegue aí o barco andando, né, para você ter uma compreensão clara daquilo que a gente está querendo falar. A gente já falou que o medo não vem de Deus, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz que claramente que Deus não nos deu esse espírito de medo, né, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Falamos também sobre Gênesis 3:10. Eu não vou repetir aqui, senão, mas acompanha lá no vídeo, falamos de onde vem o medo, né? E no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre alguns efeitos que o medo causa. Um deles, né, é o poder de trazer, de repente, para a nossa vida, atrair aquilo que a gente teme, né? Porque a proposta do medo é a mesma proposta da fé, querido. A proposta do medo é você olhar para ele, para a ameaça, pensar muito naquela ameaça, de repente já começar até a imaginar na tua mente que aquilo de ruim vai acontecer, começar a dar declarações e aquilo simplesmente acontecer. A proposta da fé é assim, sabia? A proposta da fé é você olhar para uma promessa de Deus, para a palavra de Deus, acreditar, né? Começar de repente já a imaginar aquilo se tornando realidade na tua vida, começar a declarar e acontecer. A fé é isso. Então o medo ele trabalha na mesma proposta, só que numa proposta, né, de você acreditar naquilo que é ruim, na proposta do inferno, né? A gente entendeu pela palavra até aqui, né, que o medo ele advém de uma natureza caída. Então agora a gente vai começar a falar como que a gente vai vencer o medo. Não é verdade? Se a gente entende que o medo é uma proposta de uma natureza caída, a primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer o medo é recuperar a natureza de Deus em nós. Porque pensa comigo, Deus criou Adão, criou o homem com a sua natureza. A Bíblia vai dizer que Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o seu próprio espírito. Essa palavra fôlego dá a ideia do espírito de Deus no original. Então Deus assoprou a sua natureza em Adão. E quando Adão peca, quando essa comunhão é rompida, né, aí a natureza mundana, a natureza caída das trevas toma conta de Adão e traz esse medo, né, junto com ele, esse medo que supõe castigo e todas essas coisas. Então o que a gente precisa fazer? Recuperar a natureza de Deus. E em Jesus nós temos essa possibilidade. Hoje em Jesus, quando nós o recebemos, eu quero ler o texto com você, para não ficar aqui explicando muito, está lá em João capítulo 1, no verso 12, que vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes, aos que creram no seu nome, né, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só que maravilha. O que significa ser filho de Deus? Todo filho, ele tem a mesma natureza do pai. Não é verdade? Você aí que é pai, você que é mãe, se fizer o DNA do teu filho aí, vai ter que aparecer o teu gene, né, a tua genética lá nele. Não é verdade? Então, ser filho é ter a mesma natureza do pai. Então, aqui a palavra está dizendo que quem recebe a Jesus se torna filho de Deus, ou seja, tem a mesma natureza de Deus habitando nele. E quando a gente recupera em Jesus essa natureza de Deus em nós, já é o primeiro passo, primeiro grande passo para que a gente venha se livrar desse espírito de medo, que faz parte de uma natureza caída, que não é o plano de Deus para mim e para você. Amém, queridos? E aí no verso 13 continua. Eu vou ler aqui, só para você entender, ó. Se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, né? Mas eles não nasceram de descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, para que a gente seja filho de Deus, para que a gente tenha a natureza de Deus, a gente precisa nascer de Deus, né? E nascer de Deus, queridos, é nascer da água, nascer do Espírito, é ter vida espiritual, é ter comunhão com Deus. Então, a gente entende nesse vídeo que a primeira coisa que a gente precisa fazer para se livrar do espírito de medo governando a nossa vida é ter comunhão plena com Deus. Não é verdade? É crer no nome de Jesus, é recebê-lo. Ah, mas aí você pode dizer, eu tenho aqui Jesus no meu coração, eu acredito em Deus. Deus, ele quer muito mais do que isso, ele quer que mais do que nós tenhamos ele no nosso coração.
mas que a gente tenha Ele em toda a nossa vida, que a gente se entregue totalmente a Ele, que a gente desfrute do poder dele por completo, que a gente creia nele incondicionalmente e obedeça a sua palavra. Essa é a proposta de Deus. Não basta ter aqui um sentimento de ter Jesus no coração, não é verdade? Mas a gente entregar toda a nossa vida a Ele para obedecê-lo, principalmente, e aí sim, desfrutar das suas bênçãos. Amém, queridos? Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só, confia nele e todo o restante, tudo mais, Ele vai fazer. Amém, querido? Então, o primeiro grande passo para se livrar desse espírito de medo é se entregar completamente a Deus. Se você nunca fez isso, se você nunca recebeu o Senhor Jesus, eu quero te incentivar. Receba o Senhor Jesus na tua vida, no teu coração, receba Ele de maneira firme e se entregue totalmente a Ele para crer e obedecer a Ele. E aí você vai ver que uma paz interior, uma confiança vai tomar conta da tua vida. Legal, querido? Fica com essa palavra aí no teu coração, tá? Se inscreve aí no nosso canal se essa palavra te abençoou. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre alguns outros passos que nós temos que dar, né, além desse primeiro, para poder se livrar do medo. Amém? Então se inscreve aí, compartilha, curte esse vídeo se ele te abençoou, compartilha com seus amigos e fica com essa palavra. Deus te abençoe no nome de Jesus.